Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 13 em diante. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 13, que nos diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Queridos irmãos, todos nós gostamos muito de receber boas notícias, não é? Como é bom nós recebermos uma boa notícia. Geralmente, quando alguém entra em contato comigo e me diz que tem uma novidade para me contar, eu logo pergunto: é coisa boa ou coisa ruim? E quando a pessoa diz as duas, tem notícia ruim e notícia boa, aí eu costumo dizer: então você primeiro me conta ruim, depois você me conta boa, para ver se ameniza um pouco. Ninguém gosta de notícia ruim, ninguém gosta de más notícias, não é verdade? Porém, queridos, elas são inevitáveis. Eu sei que muitas pessoas acreditam que, se buscarem a Deus de todo o coração, estarão blindadas, não no sentido de que suportarão más notícias, mas no sentido de que nunca as receberão. Mas isto não é verdade, irmãos. Isto é uma utopia. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Vocês conhecem a passagem bíblica. Mas tende bom ânimo, continuou ele: eu venci o mundo. Amém? Então, se nós estamos em Cristo, nós vencemos nele. Somos nele mais que vencedores. Mas as notícias ruins acontecem, irmãos. E
num âmbito mundial, né? Num mundo com mais de 8 bilhões de habitantes, no caldeirão que está esse mundo, em todos os sentidos, não é? Em todos os aspectos, é cada vez maior o número, a quantidade de notícias ruins que chegam aos nossos ouvidos. E, inevitavelmente, nós estaremos envolvidos mais cedo ou mais tarde em alguma destas notícias. A questão é, estamos preparados para essas notícias, irmãos? Será que você está preparado para receber uma notícia ruim? Eu vou dar aqui um exemplo a nível mundial. Vamos dar um exemplo aqui. Como vocês sabem, hoje é dia 6, não é? Dia 6 de dezembro de 2017. Acredito que muitos de vocês saibam, não sei se todos, porque aconteceu hoje, às 16 horas, horário de Brasília. O presidente Donald Trump, ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Só que a capital de Israel, na verdade, é Tel Aviv, politicamente falando. E Donald Trump deu o primeiro passo em direção à mudança de Tel Aviv para Jerusalém. Só que Jerusalém é também uma cidade sagrada para os muçulmanos. E o líder do Hamas, por exemplo, declarou hoje, logo após a declaração de Donald Trump, que com essa declaração, o presidente norte-americano abriu as portas do inferno, se referindo ao derramamento de sangue que vai acontecer por causa disso. Então, se preparem para más notícias em relação a Israel, em relação aos Estados Unidos, como se já não bastasse a Coreia do Norte. E então digamos que dentro de poucos dias recebamos a notícia de que eclodiu a Terceira Guerra Mundial. Bombas nucleares estão estourando. E essa vai ser uma guerra rápida, ao contrário da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Mas as consequências serão globais. O meu avô viveu no tempo da Primeira Guerra Mundial. O meu pai no tempo da Segunda Guerra Mundial. Por que eu não viveria no tempo da Terceira? Ela pode acontecer, irmãos. E na realidade é um milagre que não tenha acontecido ainda, não é? Então, imagine, se a notícia da queda das Torres Gêmeas, quem lembra do dia dessa notícia? Olha, eu posso garantir que praticamente todos vocês que se lembram do dia 11 de setembro de 2001, se lembram de onde vocês estavam quando vocês receberam a notícia. Sim ou não? Não é verdade? Aí. Vocês se lembram? Foi algo chocante. Foi algo que nos assustou, que assustou o mundo inteiro. Agora imagine os horrores de uma Terceira Guerra Mundial. Como é que você receberia essa notícia? O mundo hoje está globalizado. O que acontece no Japão afeta a economia do Brasil. Então imagine isso acontecendo. Como isso não vai afetar a nossa vida? Eu estou usando um exemplo a nível mundial. Mas Deus está no controle das nações, irmãos. Amém? Não esqueça disso. Isso só vai acontecer se e quando Deus permitir. Do contrário, não acontecerá. Deus está no controle das nações. E a decisão que Trump tomou hoje também foi permissão de Deus. Então, não tenham dúvidas disso. Agora, como que você recebe uma má notícia? Como que você reage a uma má notícia, irmãos? Porque, queridos, as piores notícias que nós poderíamos receber
né, seriam a notícia de um desemprego. Você tinha o sonho de uma carreira numa empresa e de repente você recebe a notícia de que você está desempregado. A notícia da morte de um ente querido. A notícia, por exemplo, da morte de um pai, de uma mãe. É algo muito duro, não é? Eu me lembro que quando meu pai faleceu, eu chorava todo dia. São notícias difíceis de recebermos, não é, irmãos? E de superarmos. Agora imaginem receber a notícia da morte de um filho. É o que nós temos nesse texto aqui. O profeta Natã lançou em rosto o pecado de Davi. Davi havia pecado adulterando com Batseba, mulher de Urias, e como ela engravidou, Davi secretamente planejou a morte do marido dela, para que pensassem que ele, o marido, a tinha engravidado. E quando Davi pensou que tudo tinha dado certo, o Senhor revela a Natã, seu profeta na época, o pecado de Davi. E Natã vai até Davi, e eu espero que você conheça a história. Se você é novo convertido, leia 2 Samuel, não somente o capítulo 12, mas todo o livro é muito, muito edificante. E quando Natã lança em rosto, Davi reconhece o seu pecado, ele não nega, ele diz: eu pequei, como nós vimos aqui no versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E então o profeta diz a ele: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque Deus conhecia o coração de Davi, sabia que o arrependimento dele era sincero. E todavia, diz o profeta, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Porque o filho daquele pecado, o filho de Davi com Batseba, o filho daquele adultério, tinha acabado de nascer. E o profeta declarou: este filho que acaba de nascer vai adoecer e vai morrer. E quando Davi recebe essa notícia, a atitude dele é de consertar o erro cometido. Então, ele inicia um jejum de lágrimas, de reclusão. Diz aqui o texto, que no versículo 16, Davi buscou a Deus pela criança, e jejuou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então ele jejuou aquele dia todo, aquela noite toda, e quando os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, ele não quis, ele continuou prostrado, ele não quis. E ali permaneceu dias. Talvez, se Natã levou esta mensagem no dia do nascimento da criança, que para Davi teria que ser um dia feliz, e se tornou um dia triste, mas um dia espiritualmente feliz, porque foi o dia do concerto. A partir daquele dia se contaram 7 dias, e se Davi jejuou desde o primeiro dia, ele ficou jejuando cerca de 1 semana, e até mais, na verdade, porque a criança morre no 7º dia, como diz o texto. Só que os empregados não contaram imediatamente para Davi. Mas Davi percebeu que os seus servos estavam cochichando. E então ele pergunta: é morta a criança? E temerosamente os servos respondem: é morta a criança. Por que temerosamente? Porque eles estavam preocupados com a reação de Davi. Ora, se Davi está chorando, jejuando por dias, recluso, prostrado em terra por essa criança, imagine a reação dele
quando chegaram a notícia de que a criança morreu. Então eles tinham medo de dar a notícia. Talvez eles tivessem medo até de que aquele que deu a notícia morresse. Como, por exemplo, Davi mandou que matassem o que havia trazido a notícia da morte de Saul. Então, ninguém gosta de más notícias, irmãos. Portanto, Davi pergunta: é morta a criança? E declaram a ele que sim, que a criança havia morrido. Está morta, disseram no versículo final do versículo 19. E a reação de Davi foi surpreendente, irmãos. Surpreendente. E o que eu aprendo aqui, meditando nesse texto que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com vocês hoje, e se eu estou trazendo isso, se preparem para más notícias, porque provavelmente elas virão. Por que eu traria uma mensagem falando sobre más notícias, se nós só recebêssemos boas notícias daqui para frente? Não, irmãos. Quanto mais se aproxima o fim, as notícias serão piores. Coisas espantosas veremos diante dos nossos olhos. Só que o que nos alegra é que estas más notícias sinalizam a melhor de todas as notícias, que Jesus está voltando. Que perto está o Senhor, irmãos. Perto está a nossa redenção. Aleluia! A nossa libertação desse mundo de sofrimento, de maldade, de pecaminosidade. Então, como é que nós superamos as más notícias? Em primeiro lugar, as superamos quando nos lembramos de que sempre é preferível saber logo a verdade. Não tenham medo da verdade. Davi, quando viu os seus servos cochichando, ele não continuou lá de joelhos dizendo: não, Senhor, eu não aceito isso, não, eu não vou nem perguntar. Não foi essa a reação de Davi. Ele não teve medo da verdade, ele não queria aquilo. Ele não queria aquela notícia, porém ele queria a verdade. E se a verdade era que a criança estava morta, então ele queria a verdade. Por mais dura que fosse, irmãos, a verdade sempre é melhor do que a mentira, queridos. O pai da mentira é o diabo. E quando nós criamos uma ilusão de que tudo vai bem, quando não vai bem, o diabo está por trás disso. E não vai acabar bem essa história. Quanto mais rápido, como diz o ditado, cair a ficha, né? Quanto mais rápido nós reconhecermos uma notícia má como sendo mesmo verídica, é o melhor para nós. Porque nós não podemos perder tempo, irmãos. Por que nós não temos que temer a verdade? Porque o nosso Senhor é a própria verdade, queridos. O nosso Senhor é a verdade, Jesus é a verdade. Como posso eu temer a verdade se o meu Deus é a verdade? Nós não temos que ter medo de notícia nenhuma. Eu li no início desse culto o Salmo 27, e eu gostaria que você voltasse a ele, por favor. Salmo 27, um dos meus prediletos. Veja o que ele nos diz logo no seu início. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram.
Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Nisto o quê? Na declaração inicial, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, que o Senhor é a força da minha vida. Aleluia! Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, irmãos. E quando é que nós demonstramos a nossa fé nele, de que Ele é a nossa luz, a nossa salvação, de que Ele é a nossa força? Exatamente quando recebemos notícias alarmantes, notícias que nos trariam temor. Porém, se nos lembrarmos de que Ele é Deus, e de que nele nós estamos guardados, não temeremos as más notícias. Não tema más notícias. Uma coisa é você não gostar de más notícias, eu também não gosto. Ninguém gosta, irmãos, de más notícias. Se alguém disser que gosta de más notícias, essa pessoa está louca. Está louca, doidinha. Daqui a pouco vai dizer que ela é Henri Cristo. Uma coisa é você não gostar de más notícias. E outra coisa é você ter medo de más notícias. Não tenha medo. Não tenha medo. Talvez você saiba de cor o Salmo 91. Muitos irmãos sabem de cor o Salmo 91. Mas o que adianta sabê-lo de cor e não vivê-lo, irmãos? O que adianta você conhecer o Salmo 91 decorado e no momento que chega até você uma notícia ruim, você desmorona, você desaba, sabe, você entra em desespero. De que te valeu o Salmo 91? Mais importante que conhecer o Salmo 91 é conhecer o Senhor do Salmo. É você ter uma vida com Deus. É você de fato confiar nele. Então, para que nós superemos as más notícias, em primeiro lugar, não tenha medo da verdade. Não tenha medo. A verdade é sua aliada, é sua amiga. Não importa o que aconteça, que você esteja buscando em Deus, a força necessária para esse momento, que certamente foi o que Davi fez. Ele estava já orando, jejuando há praticamente uma semana, se fortalecendo em Deus. E uma coisa importante aqui que eu diria em segundo lugar, é que quando recebermos a má notícia, não importa o quão ruim ela seja, irmãos, não tenha pena de si mesmo, sabe? Não tenha pena de si mesmo. Vamos dar um exemplo, a notícia de um desemprego. Você perdeu o seu emprego justamente agora que o país está em crise, e se uma terceira guerra mundial começar, o mundo inteiro vai entrar em crise, vai ser pior ainda. E logo agora você fica desempregado, não é? Então, qual a tua reação a isso? Muitos nessa hora declaram: ai, o que será de mim? Coitadinho de mim. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Aonde eu vou morar? Como é que eu vou pagar minhas contas? O que esta pessoa está tendo? Algo chamado autocomiseração, pena de si mesma. Ela já está se vendo mendigando, irmãos, antes mesmo disso acontecer. Agora, o que nos diz a palavra de Deus? Eu era jovem, agora sou velho, e nunca vi o justo
ser desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, numa hora dessas, você precisa, querido, se lembrar de quem é você em Cristo Jesus. Um filho de Deus. E qual é o filho que o pai vai desamparar? Nenhum. Especialmente um pai amoroso como o nosso Deus. Então, não entre nesse estado de sentir pena de si mesmo, porque a pior coisa que você poderia fazer é sentir pena de você mesmo. Não tenha pena de si mesmo. Eu gostaria que você se lembrasse de alguém que foi perseguido, caluniado, foi traído também, foi abandonado também. Talvez você pense, o pastor está falando de Jesus, né? Não, estou falando de um seguidor de Cristo fiel, Paulo, o apóstolo. Chegou a passar necessidades, tudo por amor ao Evangelho, tudo por fazer a obra de Deus. E o que é que ele escreve de dentro da prisão aos Filipenses? Se você quiser, veja comigo. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 11 em diante. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, quando faltava alguma coisa, ele não olhava para o que estava faltando, ele olhava para aquilo que tinha, e com isso se alegrava, ainda que fosse pouco. Veja o restante, versículo 12: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Então, quando vier a má notícia, qual deve ser a tua reação imediata? Filipenses 4,13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso suportar essa aflição, porque Cristo suportou algo ainda pior e venceu, e nele eu sou mais que vencedor. Aleluia! Eu posso. Então, quando acontecer uma situação na sua vida negativa, assustadora, uma tragédia, seja o que for, nunca esqueça disso. A primeira coisa que deve sair dos seus lábios, Filipenses 4,13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Será que realmente você está compreendendo essa mensagem? A Bíblia não é um conto fictício. Ela não tem histórias inventadas, são histórias reais. Paulo foi de fato um homem como nós, que, como nós acabamos de ler, teve momentos de fartura e teve momentos de escassez, teve momentos de paz e teve momentos de perseguição, irmãos, teve momentos de saúde e teve momentos de enfermidade também. Uma de suas epístolas, se não me falha a memória, a de Corinto, aos Coríntios, ele declara que enfermo ele havia levado a palavra de Deus para eles. Não estou bem certo se é essa, mas era um homem como nós, um ser humano como nós, sofria como nós também. Mas sabem de uma coisa? Ele escreveu esta epístola aqui dentro de uma prisão, irmãos, sem saber o que lhe sucederia. E vejam que coisa tremenda. Vocês sabem qual é o tema desta epístola aos Filipenses?
Você pode ler qualquer comentário sobre a Epístola aos Filipenses. O tema da epístola é a alegria no Senhor. Como é que alguém que está sofrendo numa prisão escreve uma carta cujo tema é a alegria no Senhor? Paulo queria tranquilizar os filipenses que estavam preocupados com ele, e em vários momentos da carta ele demonstra o quanto ele se alegrava no Senhor, o quanto ele via positivamente aquelas algemas, porque era a oportunidade dele pregar, não somente para os demais presos, mas também para os soldados romanos. Então vejam que maravilha. Ele encarava as adversidades como oportunidades, irmãos. As adversidades são oportunidades. Em primeiro lugar, é a oportunidade para você demonstrar a tua fé. Porque é muito fácil, irmãos, ter fé quando tudo vai bem. Agora, quando uma tragédia vem sobre a sua vida ou sobre a minha vida, o mundo nos observa, como é que ele vai reagir? Será que realmente ele crê em Deus? É agora que vamos ver. E qual é a sua reação? Como você reage? Então, que você não tenha pena de si mesmo como Davi não teve. Voltando aqui ao texto original, no versículo 20, quando Davi escuta essa notícia de que a criança estava morta, nos diz o texto que então, e esta palavra nos dá a entender que foi imediatamente, Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas. Ou seja, ele estava reagindo àquilo da maneira mais natural possível. Ele não rasgou as vestes, ele não arrancou os cabelos, ele não gritou desesperado, não. Pelo contrário, ele tratou de se cuidar, trocar aquelas vestes que há dias ele não trocava, tomar banho, porque ele já devia estar cheirando mal. Quando diz o texto se ungiu, passou um perfume, se perfumou. E quando os servos dele viram aquilo, não entenderam nada, não é? Não entenderam nada, e é assim que tem que ser. O mundo precisa ficar espantado com a nossa reação às adversidades, irmãos, porque do contrário, não passamos de hipócritas. Se em meio às adversidades temos a mesma reação que o mundo tem, de desespero, de medo, que crentes somos nós, irmãos? Que discípulos de Cristo são esses? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque dele é que vem a intrepidez e a ousadia, a coragem, a força para seguirmos em frente, irmãos. Então, será que você está tendo pena de si mesmo? Ou será que você está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece? Não tenha pena de si mesmo. A pena de si mesmo, a autocomiseração, é um pecado, irmãos, grave, pecado grave, porque é falta de fé. Você sabe o que é o medo? O medo é a fé no diabo. É a pessoa achar que o pior vai acontecer, de que Deus não está com ela, de que tudo vai dar errado. Mas que negócio é esse? Ou nós somos de Deus ou somos do diabo, irmãos. Ou nós temos fé ou nós temos medo. Qual é a tua escolha hoje aqui? Qual é a tua escolha? Pare de ter pena de si mesmo. Pare de achar que, sabe, o mundo está contra você, Deus está contra você. Não, não está não. Não está não. Não culpe ninguém pela tua situação. Assuma os seus erros.
O que você está colhendo hoje foi o que você plantou ontem. E se você não mudar hoje a tua semeadura, amanhã você continuará colhendo coisas ainda piores. Precisamos, irmãos, reagir. Precisamos lançar fora todo medo do amanhã, todo medo das circunstâncias, todo medo do que vai acontecer. Não importa o amanhã, porque o amanhã não existe. Só existe o agora, irmãos. Só existe o momento presente. O ontem também já não existe mais. O amanhã também nunca chega. É por isso que na quitanda a gente vê a plaquinha, fiado só amanhã, que o amanhã nunca chega. Pare de se preocupar com aquilo que não existe. Sirva a Deus agora. Creia em Deus agora. Não espere as circunstâncias mudarem para você ser fiel a Deus. Nós não temos que ser como o mundo. O ditado do mundo é o seguinte: eu tenho que ver para crer. Quem já ouviu esse ditado? Eu tenho que ver para crer. Esse é o ditado do mundo. Mas o que foi que Jesus disse para Marta e Maria, quando o irmão delas estava morto há 4 dias? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! A Ele toda a honra e toda a glória. Louvado seja o Senhor. Nós temos que crer para ver. Crer para ver. Então não importam as circunstâncias, não importam as más notícias. E aqui vai o terceiro passo: continue adorando a Deus, continue crendo nele, continue firmado na fé, inabalável. Adore o Senhor em toda e qualquer circunstância. Às vezes o Senhor está nos provando, irmãos, porque é muito fácil adorá-lo quando tudo vai bem. Mas o verdadeiro adorador é aquele que o adora mesmo sem ter o que comer, mesmo sem ter o que vestir, mesmo sem ter onde morar. Ele continua dizendo: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Aleluia! Ele é Deus, nós somos seus servos, irmãos. Temos que agradecer por cada respiração. Como é que eu vou exigir alguma coisa de Deus, irmãos? Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é o oleiro, eu sou apenas barro. Então, em nome de Jesus, aproveite as adversidades para mostrar a tua fé. Aproveite os momentos difíceis para você exercer aquilo que você diz que é um servo de Deus. O que foi que fez Davi? Veja comigo o versículo 20. Depois que ele se levantou, depois que ele se lavou, se ungiu, mudou de roupas, ele entrou na casa do Senhor e adorou. Deus havia acabado de matar seu filho. Ah, foi o diabo. Não, foi Deus. Foi Deus. Você pode até dizer que foi o diabo, mas o diabo não faz nada sem a permissão de Deus. Nada. O diabo só trabalha até onde Deus o permite ir. E quando Deus permite que o diabo toque em alguma coisa nossa, Deus tem um propósito. Lembrem-se de Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo no reino celestial, mas o Senhor sabia quem era Jó e sabia até onde poderia ir a sua aflição sem que ele pecasse contra o Senhor. E assim nos diz a palavra de Deus, que nós somos tentados até um certo limite, porque o Senhor nos dá o escape. Esse escape é a sua palavra, esse escape é a oração. Nós temos um Deus, nós não estamos órfãos, irmãos. Deus é o nosso Pai. Quando vem as adversidades, se aproxime mais dEle. Só que algumas pessoas têm a reação contrária. Ao invés de se aproximar mais de Deus, se afastam de Deus.
E é aí que tudo piora, mais ainda. Mais ainda. Porque é justamente no momento da provação que nós somos o quê? Provados. Para que sejamos o quê? Aprovados. E não reprovados. Então seja aprovado. E o Senhor vai colocar você num nível acima. As bênçãos de Deus são irrevogáveis, irmãos. Irrevogáveis. Quando o Senhor olhar para você e disser: você foi aprovado, meu servo, Ele vai colocar você em outra posição, melhor do que a anterior. Lembre-se de José no Egito. Quantas provações ele passou, mas você nunca o viu murmurar, nunca o viu deixar de adorar a Deus, deixar de confiar no Senhor. E o que aconteceu com ele? Ele se tornou o segundo homem mais poderoso do seu tempo. Através dele, os seus familiares todos foram alimentados no tempo da crise. Por quê? Porque ele foi fiel nas adversidades. Vale a pena ser fiel. Vale a pena continuar adorando a Deus, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com família ou sem família. Continue adorando a Deus. Não importa o que aconteça, irmãos. A salvação é individual. Então, esteja firme nesse caminho para a glória de Deus. Porque como diz 1 Tessalonicenses 5,18, a vontade de Deus em Cristo Jesus é que em tudo estejamos dando graças. Em tudo dai graças, em tudo, em toda e qualquer circunstância, dai graças a Deus. Vão dizer que você é um maluco, não importa. Não importa. Maluco é aquele que não crê em Deus. Maluco é aquele que não sabe o Deus ao qual nós servimos, o poder que Ele tem, irmãos. Louvado seja o Senhor. E essa história, né, que nós vemos aqui de Davi, ela se conclui, eu diria, com uma frase que eu tenho como princípio na minha vida. E que eu gostaria que você também pegasse para você, porque é muito importante. Vocês sabem que a prudência é uma característica dos sábios. Os homens sábios são prudentes. E, tá vendo só, falei de prudência e aqui eu com o lencinho, né? Prudência, viu? Trouxe o lencinho. E a frase que eu uso na minha vida como uma diretriz é: esperando pelo melhor, sempre, mas pronto para o pior, sempre. Então eu sempre estou esperando o melhor, mas eu estou pronto para o pior. Nada me pega desprevenido, nenhuma notícia me surpreende, porque eu sei que ao longo de um dia, tudo pode acontecer, irmãos. Ao longo de um dia, tudo pode acontecer. Por isso nos ensinou Jesus a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as nossas necessidades seriam supridas, se assim o fizermos. E que não devemos nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, bastando a cada dia o seu mal. Todos os dias, coisas ruins acontecem, coisas boas também, graças a Deus, mas coisas ruins também. E nós temos que estar esperando por coisas boas, mas prontos para as notícias ruins. E eu creio que assim Davi vivia, irmãos. Isto ele tinha aprendido com o Senhor. Será que nós estamos preparados para isso? Escrevendo aos Efésios, Paulo fala sobre o dia mau. E como é que ele nos instrui a nos prepararmos para o dia mau em Efésios capítulo 6? A partir do versículo 10 ele declara: fortalecei-vos no Senhor e na força
do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos nos fortalecer em Deus. E como que eu me fortaleço? Meditando na palavra todos os dias, ouvindo boas pregações, pregações bíblicas, pregações de fato pautadas na palavra de Deus, sem distorções e pregadas por servos de Deus. A fé vem pelo ouvir, queridos. Precisamos nos fortalecer pela palavra. Eu me fortaleço por meio da oração, me enchendo do Espírito Santo, pedindo ao Senhor: Senhor, me dá mais da tua porção, mais do teu Espírito, mais da tua presença, mais do teu poder, Pai. Orações fervorosas, orações como as de Davi, que muitas vezes começava as suas orações descrevendo o quadro negro que lhe cercava, mas sempre as terminava com declarações de fé, com declarações de confiança no Senhor, sabendo em quem ele havia crido, sabendo que assim como Deus havia sido com ele no passado, continuaria sendo no presente. Será que você se lembra do quanto Deus já te ajudou nos momentos da tua adversidade? Quantas situações você já passou? Pare para pensar um pouquinho. Eu estou olhando aqui para alguns aqui que tem histórias que, meu Deus, né, Pablo? Como você, por exemplo. Pablo passou pelo vale da sombra da morte. Poderia dizer que também nosso irmão Alexandre, que praticamente estava desenganado já pelos médicos, Joselda, não é? Agora a Evelyn também, recentemente. Irmão Elias também, a família toda já passou por provas, hein? Irmãos, e de todas o Senhor nos livrou. Aleluia! Que Deus maravilhoso! Como é que podemos não adorar esse Deus, queridos? O problema, eu acho que com o brasileiro isso ainda é mais grave, né? Porque dizem que o brasileiro tem memória curta. Esse é o problema da nossa política. O brasileiro está sempre reelegendo aqueles que já provaram que não valem nada. O brasileiro esquece. Mas em nome de Jesus, não esqueça as coisas boas que Deus fez na sua vida. Não esqueça. E assim como Ele foi com você, Ele continua sendo. É o mesmo Deus. E você agora então está ainda mais íntimo dEle, porque você está mais perto da salvação do que quando no princípio você creu. Aleluia. Então, amados, que nós nos lembremos como está escrito: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Traga à memória o que te dá esperança. Cuide do teu pensamento. Nós aprendemos isso também na Epístola aos Filipenses, em que nós aprendemos que o nosso pensamento precisa ser puro, precisa ser ocupado com coisas boas, louváveis, santas. Tudo começa aqui, irmãos. O inimigo lança um pensamento na sua mente. O que você tem que fazer? Imediatamente repreendê-lo, de preferência em voz alta. Eu repreendo esse pensamento, eu não aceito. Eu creio em Deus, tudo posso em Cristo que me fortalece. Louvado seja o Senhor. Então, o segredo, amados, é viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Todos os dias espere pelo melhor. Acorde alegre, bem-humorado, orando, agradecendo a Deus por mais um dia, esperando pelo melhor, mas pronto para o pior. E se vier a adversidade, faça deste pior um motivo de alegria, como
Tiago nos aconselhou na sua epístola: tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações. O Senhor está nos provando, porque Ele está nos treinando. Elias, a sua família está sendo treinada, meu amado. O Senhor está treinando vocês. Amém? Pablo, você também, a sua família também, viu, Neiva? Vocês estão sendo treinados para quê? Para serem aprovados, para serem inseridos na obra, para vocês poderem aconselhar pessoas e contar as suas histórias, e serem a testemunha viva de Cristo, aleluia, de que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, de que Ele não está morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo e está conosco todos os dias, aleluia. Esta é a razão das nossas provações, irmãos. O segredo é a vida diária, é todo dia você agradecer a Deus, orar, bendizer o Senhor, louvar o Senhor, meditar na sua palavra, dobrar o seu joelho, agradecer, se fortalecer, pedir o Espírito Santo. Mas é oração fervorosa, viu, irmãos? Não é aquela oração do tempo que você era católico, não. Oração fervorosa, oração com fé, com a certeza de que Deus está presente ouvindo você. Aleluia! É impossível que Ele não ouça você, porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Antes que você abra a boca e peça, Ele já conhece a tua necessidade. Aleluia, glórias a Deus. E amados, vigiando os nossos pensamentos, temos que praticar o que Cristo nos ensinou, começando pelos pensamentos, passando pelas palavras, pelas ações, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O amanhã não existe, o passado já se foi. Há uma frase que declara que aquele que lamenta pelo passado, essa lamentação lhe rouba metade do presente. E quando essa mesma pessoa se preocupa com o futuro, essa preocupação lhe rouba a outra metade. Ela nunca vive. Por quê? Em relação ao passado, essa pessoa se lamenta, vive se lamentando, vive lembrando do passado e se lamentando. E em relação ao futuro, ela se preocupa. Se preocupa. O que é a palavra preocupação? É você se ocupar previamente de algo que provavelmente nem vai acontecer. Então viva um dia de cada vez. Você tem o que comer, você tem o que vestir, esteja contente. Confie no Senhor. Coloque diante dele as tuas necessidades com confiança. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e nem sequer você vai precisar se preocupar com as necessidades, porque em Cristo Ele suprirá cada uma delas, para a glória do seu nome. Louvado seja o Senhor. E amados, eu quero encerrar essa mensagem com a leitura de uma parábola, e que você compreenda que aqui está a sua história. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Eu pergunto a você, quem é você nessa história? Porque esta é a sua história. Ou você é aquele que tem construído sobre a rocha a sua vida, ou você é aquele que tem construído sobre a areia.
Se você ouve a palavra e não a pratica, apenas se alegra por um momento, vai para casa e tudo aquilo você esquece. Não tem uma vida de oração, não medita na palavra, não perdoa o seu próximo, não pratica o bem, não vive em santidade. Se você simplesmente vem para a igreja e não pratica o que é ensinado aqui, como é que você espera mudança na sua vida? A mudança está no praticar, irmãos. No praticar. Milagres tremendos Deus tem para você. Como este milagre aqui dessa história. A mesma tempestade atingiu as duas casas. Coisas ruins acontecem a qualquer pessoa. A todas as pessoas. Acontecem a mim e a você também. Nenhum de nós está imune às tempestades da vida. Mas a questão é, se você não pratica o que você ouve, se você não praticar o que você ouviu aqui, quando a tempestade vier, grande será a tua ruína. E o pior é que todos verão. Que vergonha, que mau testemunho. Então, em nome de Jesus, pratique a palavra de Deus. Tenha intimidade com Cristo e viva os seus ensinamentos. Queira conhecer cada dia mais um pouco dele. Às vezes eu olho para a Bíblia, irmãos, e eu fico aflito. Eu digo assim, meu Deus, quantos conhecimentos tem aqui que eu ainda não sei. E eu não entendo como é que pode algumas pessoas não abrirem a palavra de Deus ao longo da semana para conhecer mais, se edificar mais. Existe um versículo no Salmo 119 que diz: a tua palavra me torna mais sábio que os meus inimigos. A tua palavra, eu amo a tua palavra. Você ama a palavra de Deus? Nela está a tua força, no Espírito Santo está o teu poder. Medite na palavra e ore, e a pratique a cada dia. E aconteça o que acontecer, venha a má notícia que vier, em tudo você continuará dando glória a Deus. E se você crer, a glória do Senhor virá sobre a tua vida, porque Deus é fiel à sua palavra. A Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus.